que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Tudo por causa da cruz. Quando Jesus disse a palavra, está consumado. Parece que todas as portas dos céus que estavam fechadas, todas as portas das bênçãos foram abertas totalmente. A separação do véu entre Deus e o homem foi rasgada. O mesmo sangue que rasgou o véu removeu nossos pecados e todos nós tornamos-nos santos. E Deus olha para nós sem pecado em nós. Amém? Amém? Não que não houvesse pecado em nós, mas Deus olha como se não houvesse pecado sobre nós, porque o seu Filho removeu todos os nossos pecados e agora estamos diante de Deus santos. É isso que Jesus fez, glória a Deus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Estão prontos para a palavra de Deus? Glória a Deus. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Todas as vezes que pregamos o evangelho da graça, a forma como Paulo pregou, esta objeção vem logo. Você diz que nós podemos pecar para que a graça abunde? Então vamos continuar em pecado para a graça abundar? Não, essa objeção, essa forma, não é dizer que a graça não vai abundar. Ele concorda que a graça abunda. Você pode ver. Ele concorda que onde existe pecado, a graça superabunda. Assim, com isso, com essa verdade, ok? Ele vem com a sua própria contra-argumentação, dizendo, o que você está dizendo é que se é verdade que onde existe pecado a graça superabunda, então devemos continuar pecando para que a graça superabunde. Mas Paulo não diz isso. Paulo afirmou claramente que onde o pecado abunda, a graça superabunda. Em outras palavras, para não ser mal entendido por esse argumento, onde Paulo trouxe essa revelação, essa ideia de que onde o pecado está, a graça superabunda. Você tem que voltar para o capítulo anterior, no contexto. Nós estamos no versículo 1 de Romanos 6, ok? Vamos ver o background desse capítulo anterior. Veio, porém, a lei, Romanos 5:20, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, graça superabundou. Localização. Onde o pecado abundou, graça superabundou. No grego, existem duas palavras diferentes no grego para abundar, que você vê aqui. Na nossa versão, a versão do rei Tiago, fala ambas abundar. No grego, onde o pecado abundou, essa palavra ali no grego é kleonazo, que quer dizer aumentar, tornar abundante. Onde o pecado aumentou, graça abundou, superabundou. É a palavra grega hukerparisio, superabundou. Na verdade, a palavra huper é uma preposição. A palavra perissio no grego, perusio, essa palavra é abundar. Quando você coloca ruper, a preposição, e ruper no grego é o super do português. Natural e sobrenatural. Abundante e superabundante. Em outras palavras, ruper perissio quer dizer superabundante. Onde o pecado aumentou, a graça superabundou. É uma palavra grega profunda. E eu amo a forma como esse erudito no grego, Kenneth Wuest, ele tem um Novo Testamento que não é tão fácil de ler porque ele literalmente traduz do grego para o português.
mas é um grande erudito. E ele tem um Novo Testamento. Eu gosto dessa parte das Escrituras que ele traduz assim. No Novo Testamento dele, onde o pecado existiu em abundância, graça estava em superabundância. E então, mais graça ainda foi adicionada. Eu não estou dizendo que o pecado aumentou para a graça abundar, não. Mas nós estamos dizendo que a vida é tal que a nossa mera existência já nos diz que vamos fracassar. Como você vê as suas falhas? Como você vê aquilo que você fez? Muitas pessoas olham o passado e dizem, eu gostaria de não ter feito isso. Alguma coisa acontece, você diz, sabe o que aconteceu? Isso é porque eu fiz no passado. É assim como nós vemos o pecado, mas não é assim que Deus vê o pecado. Deus puniu o pecado no corpo de Jesus Cristo. Deus não ignora o pecado. O pecado deve ser punido, ou Deus não é santo, ou Deus não é justo. Portanto, Deus puniu todos os nossos pecados no corpo de Jesus Cristo. É assim que Deus nos ama, ok? Mas, por outro lado, é tudo? Não. Por causa da cruz, quando Jesus gritou aquela palavra, consumado, parece que todas as portas dos céus que estavam fechadas, cada porta de bênçãos abriu totalmente, a separação do véu entre Deus e o homem foi rasgada. O mesmo sangue, o sangue que rasgou o véu, removeu nossos pecados de todos nós. E Deus olha para nós sem nenhum pecado em nós. Amém? Amém? Deus não vê pecado em nós. Ele olha para nós como se não houvesse pecado sobre nós, porque o seu Filho removeu todos os nossos pecados. Estamos diante de Deus agora com ousadia. É isso que Jesus fez. Glória a Deus. Agora, a verdade é essa. O que acontece com os nossos pecados então? Alguma outra coisa acontece, uma porta abre e Deus diz, não existe mais pecado na sua vida, porque a graça superabundante está fluindo nessa área da sua vida, fluindo nessa área. Existe um homem chamado Pedro e ele negou Jesus 3 vezes. No dia que Jesus se levantou dos mortos, a Bíblia diz que uma semana depois da sua morte, os discípulos estavam pescando no Mar da Galileia, e Jesus passou por perto. Você conhece a história, naquela manhã, Jesus fez o café da manhã para eles sentaram ao lado de Jesus, e Jesus olhou para Pedro, e Jesus disse, a propósito, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse para o anjo isso, qual foi o que falhou mais dos discípulos? Judas já havia morrido, ele já havia se matado, Pedro ainda estava lá, e quando Jesus levantou dos mortos, lá no túmulo, ele deu instruções para o anjo, e ele disse assim, os anjos disseram para as mulheres que foram lá, diga para os discípulos e para Pedro, que está indo adiante de ti. E para quem? E para Pedro. Simão Pedro. Esse mesmo, para Pedro. Diga para Pedro, ok? Que Jesus estava indo para Galileia. De todos os discípulos, o nome de Pedro foi destacado. Por quê? Deixe-me explicar. Onde o pecado aumentou, a graça superabundou. Esse Deus é maravilhoso. Ele estava alcançando Pedro. Quem tinha mais vergonha? Pedro. Quem chorou mais? Pedro. Quem caiu e nunca seria o mesmo? Pedro. E a Bíblia diz, voltando para a história, uma semana depois da sua ressurreição, Jesus estava fazendo café para eles e eles sabiam que era o Senhor. Ele disse, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor diz o quê? Alimenta os meus cordeiros. Mais uma vez, Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, eu te amo, Senhor. E ele diz, apacenta minhas ovelhas. Na terceira vez, Jesus diz, tu me amas? E Jesus diz para Pedro, alimenta minhas ovelhas. Cordeiros são crentes novos. Ovelhas são antigos, no meio, apacenta minhas ovelhas. Ele estava dando responsabilidade de um pasto, cuidar do rebanho. Este mesmo homem que havia negado Jesus, amaldiçoado Jesus, a mesma boca que havia amaldiçoado Jesus, o negando, a mesma boca, Jesus diz para ele, Jesus diz, apacenta meu cordeiro, cuida das minhas ovelhas. Todos os discípulos estão lá, os outros cuidariam de ovelhas também. Nós sabemos de tudo que eles fizeram, mas Pedro recebeu uma honra especial. Onde o pecado cresceu, a graça superabundou. E ainda mais. Amém? E a mesma boca que alguns dias antes
havia negado Jesus no dia de Pentecoste, ele se levantou com a mesma boca, ele pregou e 3.000 pessoas receberam Jesus. Aleluia! A mesma boca. Onde? Ok, quando você compra uma propriedade, eles dizem localização, localização. Certo, pessoal? Onde? Onde? Localização. Onde o pecado aumentou, graça superabundou. Amém? Ô, pastor Prince, tudo isso é bom, pastor. Mas o meu problema não é os meus pecados. O meu problema, pastor, é a vida diária. Meu problema é estresse. O meu problema é que nós tínhamos um bebê e perdemos e agora a gente não quer mais tentar. A graça de Deus superabunda nisso. Vamos ler o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Tudo é crer da forma certa. Quando você crê da forma certa, você vê certo. Quando você crê certo, você vive certo. Quando você crê certo, você sente certo. Ok? E Paulo diz, para que não me exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. O espinho na carne de Paulo não é como as pessoas dizem, uma enfermidade. Não era uma enfermidade, ele diz, foi o mensageiro de Satanás. Esse mensageiro de Satanás estava como um espinho na vida de Paulo, porque Paulo pregava o evangelho. Paulo pregava o evangelho e pessoas eram salvas, transformadas. Jesus era glorificado. Então esse mensageiro enviado por Satanás seguia Paulo em todo lugar e tentava levantar problemas, legalismo, judaísmo contra Paulo, apedrejando Paulo. Então Paulo diz que esse mensageiro de Satanás o perturbava para que ele não se exaltasse. Eu pedi a Deus 3 vezes, Paulo diz. Eu pedi 3 vezes que ele retirasse de mim. Próximo. E o Senhor disse para mim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos tentar mais uma vez. Meu poder se aperfeiçoa nos seus talentos. Meu poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza. Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei. A gente não sofre alegre, não sofremos muito alegre. Portanto, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim, para que o poder de Cristo habite em mim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o poder de Cristo está sobre mim, o poder de Cristo significa tabernáculo sobre mim. Sobre mim. Quantos querem ser alguém que caminha na estrada e quando você caminha no mall, aonde você vai, Deus coloca a sua tenda sobre você. O poder de Cristo está como um tabernáculo sobre você. Muitos de nós pensamos dessa maneira. Quando nós nos sentimos mal, fracos, quando nós nos sentimos sem poder, somos fracos. Deus diz que você é forte. Você nunca é tão forte como quando você está fraco. E, portanto, nós pensamos que aqueles que dizem você está cheio, forte, Deus diz, não, você é fraco. Você está quase para falhar. Você está autoconfiante. Amém? Você pode usar o nome de Deus, mas você é autoconfiante. Existe alguma coisa sobre isso que a gente crê errado. Nós cremos as coisas erradas. Amém? Paulo diz que Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque meu poder quer dizer dinamite, dunamis, o poder se aperfeiçoa na fraqueza e o que faz perfeito se mostra o mais efetivo na sua fragilidade. O poder de Deus se mostra mais efetivo na sua força, não na sua fraqueza. Você está comigo? Muitos de nós não descobrimos, tentamos ser positivos, tentamos ter força que não temos, e nós não temos, fingimos que temos. Muitos anos atrás, Deus falou comigo e disse, eu odeio a hipocrisia. A razão por que eu odeio a hipocrisia é porque eu amo os hipócritas. Eu não entendo, Senhor, eu disse. Deus disse para mim assim, o que é hipocrisia? Eu disse, tentar ser o que você não é. Você é isso e você quer ser aquilo. Você tenta ser o melhor. Se você tenta aparentar o melhor e o Senhor te ama,
quando você está tentando ser o melhor, você nunca vai se sentir amado. E todas as vezes que você é normal, Deus te ama da sua forma natural. Você está me ouvindo? É por isso que a mulher de Canaã, ela buscava um milagre. Ela era uma cananita e não era judia. Ela fingia ser judia. E o Senhor ficou quieto, não a respondeu. Finalmente ela disse: os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse: grande é a tua fé. Ele quer ir até onde você está e te amar lá para você se sentir amado. E quando você se sente amado por quem você é aí que o seu poder te levanta e te lança para o alto. Você está me escutando? Deixe-me dar um exemplo de fraqueza. O próximo versículo. Portanto, Paulo diz: sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nos insultos, nas angústias que manifestam a graça de Deus, nas perseguições. Em angústias, a palavra aí é estresse. Na palavra grega é lugar estreito, pressão, por causa de Cristo, porque quando estou fraco, aí sou forte. Você está me escutando? Portanto, não está dizendo que o pastor Prince disse essa manhã na igreja que insultos vão existir, fraquezas, faz parte da vida do Senhor. Não é assim. Não significa que o poder virá, o poder se manifesta. Todos nós temos fraquezas e só, obviamente, as pessoas não seriam fortes. Não é isso que Paulo diz. É que ele se alegrava nisso e louvava a Deus por isso. Ele agradecia a Deus por isso. Em outras palavras, quando as pessoas insultavam, ele dizia: eu sou um candidato da tua graça superabundante, eu recebo agora em nome de Jesus, obrigado, aleluia. Essa prova essa semana é difícil. Eu vou receber graça superabundante, eu recebo tua graça, Senhor, para essa prova, obrigado, aleluia, em nome de Jesus, amém. Alguns de vocês passaram por uma experiência muito ruim, muito triste, perderam uma criança alguns anos atrás. E agora a ideia de ter outra criança, você está cativa, sua mente está cativa pelo medo, porque você olha para o que aconteceu, você sabe que o que aconteceu não é a vontade de Deus, mas deixe-me dizer uma coisa para você. Por que aconteceu? Agora você é um candidato para a graça abundante de Deus para uma criança, como nenhuma outra pessoa recebeu. Abraão tinha 99. Ele tinha Ismael quando tinha 86, agora tinha 99. E quando ele tinha 99 anos de idade, ele não podia funcionar normalmente mais. Ele não podia mais gerar um filho. Veja aqui, Gênesis 17. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu para Abraão e disse para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Todos esses anos Abraão sabia que Deus era poderoso. Finalmente, quando Abraão tinha no seu corpo, não podia produzir uma criança mais, Deus disse: eu sou todo-poderoso Deus. E essa foi a primeira vez que o nome de Deus, El Shaddai, foi usado. Eu sou o Deus todo-poderoso, em hebraico, El Shaddai, todo-poderoso Deus, o Deus que supre. Ok? Eu estou dizendo para você, sim, os seus amigos podem ter bebês, mas aquele que recebe a força sobrenatural de Deus, quando tem um desafio, produz um bebê que tem qualidade extraordinária, que experimenta o carisma e o favor de Deus como nenhum outro bebê. Amém? Eu vou concluir com isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8, é como se tivesse chegado ao clímax de tudo aquilo que ele compartilhava sobre graça em Romanos 8. E ele gritou para os céus e para o inferno: quem tentará a acusação contra o escolhido de Deus? É Deus que o justifica. Quem é que pode condená-lo? Cristo que morreu e aquele que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus. Quem vai nos separar do amor de Deus em Cristo? E ele continua dizendo: quem vai nos separar? A tribulação, a nudez, o perigo, a espada, são coisas negativas? Então ele diz:
Ele cita o Salmo 44. Por amor de ti somos entregues à morte, somos como ovelhas para o matadouro. E Paulo responde, não somos mortos. No Salmo 44, não, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muitos de nós citamos esse texto fora do contexto e dizemos, nós somos mais do que vencedores através de Cristo. Mas esse texto diz, não, nós somos ovelhas para o matadouro. Nós parecemos fracos, podemos soar fracos, mas em todos esses negativos nós somos mais nele do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Vamos, igreja, aleluia! Aleluia! Agora mesmo, se existe uma área na sua vida que você está lutando, desencorajamento, talvez tenha um sintoma no seu corpo, em todo o tempo você diz, pastor, eu tenho um coração fraco, eu tenho um olho fraco, um problema. Coloque a mão nessa sua enfermidade e diga, eu recebo a superabundante graça da saúde para essa condição. Eu recebo por quê? Porque são nos menos que os mais de Deus se manifestam. Ali Deus manifesta o seu poder. Para aqueles de vocês que talvez tiveram uma experiência ruim, que começaram um negócio que faliu, você perdeu uma criança, e você não tem confiança com respeito ao futuro, em ter uma outra criança, deixe-me dizer para você, eu digo isso pela palavra de Deus, o próximo não será como o primeiro. O primeiro, Adão, falhou. O segundo Adão foi o nosso Senhor do céu. Esse bebê vai ter um toque do céu, nele ou nela. Amigo, diga, pai, se você perdeu uma criança, alguma coisa aconteceu para você, agora mesmo diga, pai, eu recebo tua graça sobrenatural, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por tua graça, Senhor. Eu te louvo por teu favor. Nesta área, eu te agradeço, Senhor. Eu creio uma vez mais, tu és um bom Deus. O Senhor não dá somente o suficiente, o Senhor dá mais do que o suficiente. Ele não vai ser somente um bebê. Vai ser ungido, cheio de Cristo esse bebê, que vai trazer muita alegria para você. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, hallelujah, Lord. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. Lord, we will praise and lift you high. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. E Deus disse para Moisés, levanta essa vara, mas é uma simples vara. Foi cortada dessa árvore, nem vida tem, levanta a vara, Moisés. E Deus fez um caminho onde não havia caminho, o mar se abriu. Pedro chorou, Jesus olhou, e Pedro disse, eu te dou minha fraqueza, eu te dou meus pecados. E Pedro se levantou e pregou, e 3.000 pessoas foram salvas. Anos após anos e após anos, Sara chorou. Anos e anos após anos, mês após mês, Abraão chorou. Até que finalmente, ele estava fraco. E Deus diz,
Eu sou El Shaddai. É o Todo-Poderoso Deus. E naquele ano, o campeão prometido foi gerado. El Shaddai, El Elyon Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Olhe para a cruz, meu amigo. Aquele Jesus Cristo se tornou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ali na cruz estava um mais para todos os nossos menos. Olhe para a cruz. Tem a forma de um mais, a cruz. E dali em diante, se você permitir que Jesus seja seu Salvador, a cruz vai se tornar um lugar para que todos os seus menos. Eu estou dizendo para você, meu amigo, você vai viver a vida de poder, de paz, de alegria e de vitória. Na cruz, quando eles trouxeram a cruz, parece uma multiplicação de tempo. A sua vida vai ser 10 vezes melhor, 100 vezes melhor, porque a palavra está consumado. Se você está aí, diga, Pastor Prince, ore por mim, eu quero Jesus Cristo. Eu quero que Ele seja meu Salvador, meu Senhor. Eu sou um pecador, pastor. Eu admito isso, porque eu sei, quando eu digo que sou pecador, eu confesso meus pecados. Jesus diz, eu sou o teu Salvador. Eu entrego para você a minha justiça. Onde você está, se essa pessoa é você, e você fez essa oração do coração, vamos orar juntos. Diga para o Pai, Pai Celestial, eu te agradeço. Tu és o Deus poderoso e Tu és o meu Pai. Obrigado pela dádiva do Teu Filho, Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Naquela cruz, Ele levou todos os meus pecados, toda a minha maldição e todo o meu julgamento, morreu no meu lugar e ressuscitou. Sem elas, todos os meus pecados foram colocados de lado. E eu estou em Cristo ressurreto. Eu estou em Cristo ressurreto, aceitado, justo, abençoado para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.